Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou o Silas Remuzar e eu estou gravando mais um vídeo nesse dia 4 de agosto de 2020. Hoje eu queria falar, meus amados, sobre a crucificação de Jesus. E eu queria falar sobre as quatro atitudes de Jesus na cruz do Calvário. E eu espero que vocês façam a gentileza, não é grátis, de vocês compartilharem, se inscreverem no meu canal, acionarem o sininho para que todas as vezes que eu gravar um vídeo, vocês tomem conhecimento. Não esqueçam de deixar o seu like para que o vídeo possa se fortalecer no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos começar a estudar sobre quais foram as 7 atitudes de Jesus na cruz do Calvário. A primeira atitude de Jesus na cruz do Calvário foi humana. Ele disse: tenho sede. Ele estava carente de água, devido ao esforço que ele havia feito carregando aquela imensa cruz, sendo chicoteado, maltratado. Então ele pediu água. Mas os soldados romanos, tão bondosos como eles eram, eles esticaram uma vara bem comprida com uma esponja na ponta e tacaram vinagre e ofereceram para Jesus, que imediatamente rejeitou aquela oferta tão graciosa dos soldados romanos. A segunda atitude de Jesus na cruz foi perdoar. Ele exclamou para o Pai: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. Então ele estava sendo maltratado por aquelas pessoas ali, e embora ele tivesse vindo para perdoar todos os nossos pecados, mas aquele pecado em pauta, ele tinha que perdoar para que aquelas pessoas ali se arrependessem e fossem salvas, que se elas se ele não tivesse perdoado, elas não poderiam ser salvas, porque aquele perdão que Jesus deu na cruz foi para aquelas pessoas especificamente. Não era esse o plano dele de salvação, aquele era um plano exclusivamente contra aquelas pessoas que estavam maltratando e crucificando ele. Então o segundo gesto dele foi perdoar. O terceiro gesto dele foi salvar. Ele virou-se para o ladrão que estava lá na cruz, que disse para ele: Mestre, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus então disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus entrou de mãos dadas com um ladrão que nunca tinha ido à igreja, nunca tinha ofertado, nunca tinha falado do evangelho para ninguém. Jesus entrou de mãos dadas com um malfeitor, para que todos possam entender qual é o amor de Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, seu Filho amado. A quarta atitude de Jesus foi de respeito, foi de consideração, quando ele virou-se para o apóstolo João e disse: João, eis aí tua mãe. E virou-se para a mãe dele: mulher, eis aí teu filho. Então eu queria destacar um assunto muito importante aqui. Em toda a escritura bíblica, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Embora ela tenha sido uma mulher extraordinária,
ungida por Deus para trazer o Filho amado dele através da inoculação do Espírito Santo. O DNA de Jesus era do Pai. Então, ele respeitou a sua mãe ali, lembrando-se de mostrar a João que ele deveria ter um cuidado especial com aquela que foi a mãe dele durante todo o seu ministério terreno, de 33 anos. O quinto gesto de Jesus foi muito importante e eu queria comentar sobre esse quinto gesto de Jesus. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. Pai, perdoa. Pai, se for preciso, passe de mim esse cálice. Quando ele estava lá no monte orando, pedindo a Deus que, se fosse possível, que passasse o cálice dele daquela hora, mas ele disse: Pai, mas seja feita a tua vontade. Então ele sempre chamou Deus de Pai, mas nessa quinta atitude ele não chamou Deus de Pai. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Por quê? Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus reconheceu que naquele momento ele estava indigno de chamar Deus de Pai, porque ele estava sobrecarregado com toda a nossa imundície, com todo o nosso pecado, com todas as nossas transgressões, com todas as nossas desobediências. Ele estava impossibilitado de tratar Deus na intimidade como ele sempre tratou. Pai. Mas ali não, ali ele estava contaminado com os nossos pecados. Então ele chamou de Deus meu, por que tu me desamparastes? Jesus sentiu solidão naquela hora, e ele nunca havia sentido solidão, porque sempre ele tinha a companhia do Pai. Mas naquele momento ele estava impedido de tratar Deus na intimidade de pai para filho, filho para pai. É muito importante a gente saber disso, porque nós somos realmente impuros, nós só somos purificados depois que Jesus morreu na cruz e pagou os nossos pecados, e pelo seu sangue nós fomos lavados. Então, amados, não se esqueçam de saber qual foi a importância de Jesus naquela cruz e por que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. A sexta atitude de Jesus na cruz foi a de dever cumprido. Ele exclamou: está consumado. Ou seja, Pai amado, eu cumpri a missão que me foi destinada de nascer, me tornar homem, pregar o Evangelho e ensinar a tua palavra, para que todo aquele que crer em mim estará crendo no Pai, porque eu e o Pai somos um. O grande evangelista Billy Graham, numa das suas pregações, ele contou uma história que eu vou contar para os amados irmãos aqui agora e para os meus amigos queridos. Ele contou que um certo homem, uma vez, vendo um grande formigueiro, ele pisou naquele formigueiro e esfregou o pé várias vezes, até que ele tivesse a sensação
que ele tivesse destruído aquele formigueiro. Mas de repente, ele ficou, quando ele viu uma formiguinha saindo correndo, ele sentiu pena, ele parou, pensou e disse assim para aquelas formigas, ele se abaixou e começou a falar: ó, formiguinhas, desculpe, foi uma atitude impensada, eu não queria destruir o formigueiro de vocês, me perdoe, me perdoe. E aí Billy Graham então completou: assim foi Deus para conosco. Um dia ele olhou lá de cima e calculou: bom, Adão pecou, mas eu não posso fazer com que a humanidade toda pague pelo pecado de Adão. Então eu vou fazer justiça, eu vou enviar meu filho amado para que se torne um homem, para que a linguagem dele possa ser conhecida, porque aquela linguagem daquele homem com as formiguinhas, elas não entenderiam, a menos que ele se transformasse numa formiga. Então, quando Jesus veio ao mundo para cumprir a justiça de Deus para com a humanidade, ou seja, Jesus foi o segundo Adão, é o segundo Adão. O Adão que não pecou, que restaurou o reino de Deus aqui na terra através do seu sangue e fez em Jesus, nele próprio, aquela justiça de Deus que Deus sentiu que deveria exercer para com os homens, que tivesse uma oportunidade de não morrer, porque em Adão veio a morte, mas em Jesus Cristo veio a vida. Jesus é vida, Jesus é vida, é salvação, é eternidade. Então, meus amados, não esqueçam que a justiça de Deus se fez em Adão. E Jesus, quando ele disse está consumado, ele sentiu que o dever cumpriu na pessoa dele, porque Deus o enviou para isso, para que ele sofresse por nossos pecados. E nós muitas vezes não sabemos qual é o motivo da vinda de Jesus. Você conhece a Jesus? Você tem tido contato com ele? Você ora, você lê a Bíblia, você fala com ele através da oração, você ouve a voz dele através da leitura da Bíblia, você fala dele como eu estou falando agora, porque quando você fala dele como eu estou falando, ele está falando por seu intermédio, por nosso intermédio, por meu intermédio. Está claro, amados? Então, Jesus cumpriu o seu envio, Deus o enviou, e ele, naquele momento em que ele disse está consumado, ele descansou através do seu sétimo e último atitude, gesto. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e descansou. De sorte que quando os soldados foram para o corpo dele, para quebrar a perna dele, viram que ele já estava morto, e cumpriu-se as escrituras que estavam escritas lá em Isaías: nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, meus amados, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia 4 de agosto de 2020, ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você compartilhe esse vídeo, não retenha esse vídeo, porque se você retiver, você estará impedindo que outras pessoas ouçam essa palavra e possam raciocinar e pensar e entender qual foi realmente a missão de Jesus Cristo na sua crucificação no Calvário. E eu desde já vos abençoo em nome de Jesus e agradeço por terem me dado a oportunidade de mais uma vez trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Fiquem na paz, Deus abençoe.